A internet facilita muito a nossa vida. Pagamos contas, fazemos compras, reservamos ingressos para o cinema e conversamos com amigos que estão longe. E essa tecnologia pode ser usada também para tratamentos de saúde. O Conselho Federal de Psicologia já autoriza que os psicólogos façam todas as consultas com os pacientes de forma virtual. Os profissionais podem oferecer orientação, psicoterapia, supervisão e avaliação psicológica. Para garantir a privacidade do que é falado durante as sessões, as plataformas de terapia online devem seguir critérios específicos de segurança. Porém, o atendimento online é vedado quando o Conselho entende que o atendimento presencial é indispensável, como em situações de violência, surtos, catástrofes e acidentes graves. Mas atenção! Antes de marcar a terapia online, é importante ver o currículo do profissional e se ele tem cadastro no Conselho Regional de Psicologia. E aí, Dalton, falando de terapia online, quais que são as vantagens e as desvantagens? O que você fala sobre a terapia online para a gente? O ideal, a situação ideal, para mim, do meu ponto de vista, é a situação presencial. Só que a vida das pessoas hoje é muito mais complexa e muitas vezes uma pessoa viaja, vai para uma outra cidade ou, dependendo da situação, a tecnologia serve para isso. Como ela serve para muitas coisas, ela serve para você fazer terapia. Porque tem gente, por exemplo, interessante, tem gente que está muito ansiosa. O nível de ansiedade é muito grande e eu já vi pessoas não virem no consultório porque não dão conta de sair de casa. Então, muitas vezes, você cria uma forma de fazer uma terapia dessa forma. E em outras cidades, ou porque viajou. Então, a tecnologia é útil nesse sentido, não é? Sim, mas nunca abandonando também, eu acho que esse contato com o profissional também, né, gente, é muito importante. Se a gente puder ter essa opção, se a pessoa estiver conseguindo, é bom também, né, pessoalmente? De forma geral, seria interessante você ter isso intercalado em determinadas situações. Mas vamos considerar o seguinte, você tem um cliente que viaja. Por qualquer outro motivo, ele viajou por um problema de saúde, ou ele foi até para o exterior, você tem todo um trabalho com ele, ele vai para lá. Então, e como a terapia é uma questão de vínculo, né? Você tem uma vinculação com aquela pessoa, você tem um histórico da vida da pessoa e ela já tem toda uma história com você. Aí é diferente, é mais fácil de você dar continuidade. Mas tem muitas vezes, hoje em dia é uma coisa muito interessante. Para você ver, eu tenho clientes que vêm de outros estados para fazer 2, 3 horas de terapia comigo, para você ter uma ideia. Quer dizer, gosta desse contato, né, Dalton? Anteriormente, como foi colocado, o Conselho Regional de Psicologia só permitia a orientação. Essa norma é uma norma mais recente para que você possa fazer a própria psicoterapia. Antes não era validado, não. É muito legal. Também, às vezes, a gente vê pessoas que mandam e-mail. Eu acho que essa questão da terapia online é bom que haja um vínculo entre paciente, como você falou, paciente e profissional. Porque aquela terapia online só, igual eles montam grupos, você recebe e-mails, o curso tal e tal, não fique ansioso, vários tipos de assuntos que são abordados, aí eu já acho que, eu não sei, na minha opinião, eu já acho que perde muito esse contato. É diferente você ter um acesso online ao seu profissional do que você só fazer parte de um grupo online. Às vezes você precisa de um acompanhamento, tem gente que precisa até de medicação, depende muito, não é, Dalton? E o interessante, obviamente, do uso da tecnologia é o uso da tecnologia em que você vê a pessoa, né? Você está conversando com ela. Porque videoconferência, né? E muito da percepção do psicólogo vem do jeito da pessoa, da forma com que ela fala, daquilo que ela fala. Então, por isso que muitas vezes o presencial é mais fácil de pegar isso, é mais fácil de perceber ao longo do contato com a pessoa, porque você vai estar fazendo sessões seguidas e você vai conhecendo a pessoa, vai entendendo o jeito dela e você percebe alguma dificuldade que ela ainda não tem uma clareza ou você está vendo que ela está tentando. Ela tem dificuldade de lidar com ela e você começa a perceber essas questões. Então, é um processo também que é possível, é útil,
mas em determinadas situações. Agora, tem uma coisa que foi, até o próprio Conselho Federal de Psicologia faz isso, é o seguinte: se for uma questão de catástrofe, se for uma pessoa que está passando um processo muito difícil, só a terapia de longe é melhor que ele seja atendido por uma pessoa presencialmente no outro lugar que ele esteja, porque muitas vezes isso é melhor para ela ficar, se sentir mais segura naquele. Sim. É diferente desse tipo de coisa. Agora, dependendo da situação, da dificuldade, da maturidade, dá para fazer sim, e é um meio utilíssimo para ajudar as pessoas. Eu vejo também que essa questão da terapia online, tem pessoas que têm síndrome do pânico, ou tem alguns outros tipos de condições ali psicológicas, e a terapia online ajuda muito também, nesse momento, como você abordou um pouquinho atrás, né? Você falou um pouquinho antes, que tem pessoas que têm algum problema e, às vezes, só de ver você no vídeo, porque o psicólogo, aquela pessoa que faz a terapia, o terapeuta, ele se torna alguém muito íntimo dessa pessoa, né? E como que você aborda esses casos, tipo síndrome do pânico? Como que funciona isso, Dalton, para você? Você está aqui, tanto presencial como online? Sim. Na verdade, você, obviamente, as pessoas que têm uma ansiedade muito grande, uma depressão muito grande, essas coisas assim, elas necessitam de medicamento. O medicamento, na verdade, ele é importantíssimo porque ele equilibra a pessoa. Até para ela poder trabalhar, uma pessoa ansiosa ou deprimida, ela muitas vezes não vai conseguir produzir. Então, o medicamento é fundamental para estabilizar, né? Sendo uma questão de natureza psicológica, o medicamento não vai solucionar a questão, mas vai deixar com que ela fique numa condição de trabalhar. Tanto a nível presencial como online, a gente vai fazer o mesmo trabalho de ouvir, de entender a história de vida da pessoa para você poder ajudá-la a entender ela falar. Porque uma coisa interessante na terapia, por isso que eu falo que ela é útil para todo mundo, eu falo que terapia é uma reedição da infância. Olha, né? Para mim, na minha compreensão, todos os problemas psicológicos vêm da infância. Começam lá atrás. Elas começam lá porque a criança tem uma dificuldade de entender as coisas, a capacidade racional da criança é muito limitada. Sim. E a criança, quando a situação é muito emocional, ela não dá conta de lidar com aquilo e deleta aquilo da consciência. Então, a terapia é uma reedição disso. Você volta lá atrás, reedita essa vida para a pessoa organizar na perspectiva do adulto ou do adolescente em diante para ela poder... Fica muito mais leve, né, Dalton? A vida fica mais tranquila. Não, gente, terapia, eu acho que todo mundo, quando puder, tem que fazer. Sim, online, nem que seja um pouquinho, vivo, né? É tudo de bom. E o Dalton transmite uma paz, gente, que vocês não acreditam. É a paz em pessoa, né, Dalton? Que bom. Dalton, e uma outra coisa que eu queria te perguntar também sobre essa questão da terapia online. A pessoa, muitas vezes, ela deve temer, por exemplo, algum vídeo. É seguro fazer a terapia online? Porque às vezes a pessoa pode falar assim, eu estou com medo de fazer e vazar um vídeo, ou do vídeo ficar salvo na internet. A gente vê tanta gente que hackeia os meios de comunicação, tem acesso a informações. Então, como que você olha essa questão da segurança dos vídeos e tal? Aquele vídeo que fala sobre o Conselho Federal de Psicologia, quando ele fala para você saber quem é o profissional, a ideia é saber se o profissional está credenciado pelo próprio Conselho Federal de Psicologia. E vai ter uma plataforma diferente, específica, que te dê mais segurança. Não é porque, por exemplo, não é a mesma coisa de você pegar um Skype ou... WhatsApp, por exemplo? Você tem que ter uma plataforma mais adequada exatamente para que as pessoas não peguem... Porque esse conteúdo ele é muito pessoal, né? E muitas vezes a pessoa está contando a história dela, que a gente ouve, como psicólogo, você ouve coisa que ninguém sabe. Muitas vezes o que é dito para mim, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem tio, nem amigo, quer dizer, são conteúdos que ninguém sabe. Eles ficam entre eu e a pessoa que me trouxe, que é meu cliente. Isso é então, tão importante. Essas plataformas têm que ter mais segurança para que isso fique mais seguro, para que essas informações
não saiam desse ambiente. E outra coisa, Dalton, que eu queria te perguntar, quando que você acha que chega num ponto, às vezes você está fazendo atendimento online com a pessoa, e aí chega um ponto que a pessoa precisa ir para o consultório, já aconteceu com você, o ponto que você vê que a pessoa precisa de um atendimento pessoal ali na hora, presencial, melhor falando, né? Eu tenho uma cliente interessante, que ela fala isso, ela prefere o presencial. Já utilizou esse tipo de atendimento online, por circunstância de estar em outro lugar, ou estar em Belo Horizonte sem condição de vir no consultório, e muitas vezes ela prefere o presencial. E eu também prefiro o presencial. Eu falo que, obviamente, o uso da tecnologia quando o atendimento presencial não é possível. Mas o presencial é muito melhor porque você percebe a pessoa de perto e é diferente você ver alguém em um vídeo e é diferente a presença dela aqui. Eu estou atendendo você na sua casa. O ambiente é diferente, a forma é diferente. E você está na minha frente, fica muito mais fácil de você perceber a conotação do cliente, a forma com que ele coloca. E é interessante que muitas vezes na fala dele você percebe uma coisa que você muitas vezes, não que você não perceba em outro lugar, mas eu falo que é mais efetivo de fazer. Mas obviamente a tecnologia serve exatamente quando não for possível. Ajuda, né? Não, aí nesse sentido, se você pensar, considerar o fato que não pode ser presencial, a tecnologia é a forma mais adequada. É a forma mais adequada de atender a pessoa. E você percebe essa questão da adesão, de um crescimento dos profissionais, né? Dos clientes também, eles têm aceitado a terapia online, procurado a terapia online? Isso é uma tendência só de crescimento, né? Por causa, até pelo fato das pessoas hoje estar acostumadas cada vez mais com a tecnologia, isso vai virar uma coisa cada vez mais natural de se fazer as coisas. E a vida, ela é muito corrida hoje em dia e as pessoas acabam, que é outra questão que tem que ser trabalhada, a qualidade de vida, e muitas vezes a vida é corrida demais. E as pessoas... corrida demais, as pessoas cheias de coisa, né, Dalton? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.